Boa tarde a quem acompanha o programa da TV Cidade. E hoje eu estou aqui com a presença da psicóloga, mestre em filosofia e doutora em filosofia com ênfase em ética, a Simone Vedana. A Simone vai trazer para nós os assuntos que ela estudou no doutorado, destacando e evidenciando como a filosofia aborda os problemas sociais no nosso momento, no momento contemporâneo. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra, porque estamos aqui hoje num reencontro depois de 10 anos que nós estudamos juntas, né, Simone? Tempo, né? Nossa, então, aproveitando cada minutinho, cada gotinha do saber desta linda profissional, a Simone Vedana, e eu gostaria que tu te apresentasse, Simone, que tu contasse um pouquinho da tua história, como tu chegou na psicologia, como tu chegou na filosofia e como foi, então, ter transitado por esse doutorado em filosofia e ter trazido um tema tão vasto, tão profundo, com todas as peculiaridades de uma doutora, que se intitula A Teoria da Ação e o Mal-Estar na Civilização. Então, Simone, fala um pouquinho para nós sobre ti e sobre a tua trajetória entre a psicologia e o doutorado. Sim. A psicologia sempre foi a minha grande paixão. A minha grande paixão na adolescência era o balé, né? E depois a psicologia, né? Certo. Então, eu nunca pensei em cursar outro curso de início, além da psicologia. Só que na psicologia, assim, eu tive a oportunidade de cursar algumas eletivas em filosofia, né? E me apaixonei também por essa área da filosofia, né? Então, terminei o curso, pensei, o que eu vou fazer agora? Certo. Eu, no mercado de trabalho, transitei por algumas outras áreas, né, do saber, como administração, não cheguei a concluir, enfim, né, para vincular a carreira, né, de psicologia, que poderia abranger a área organizacional, enfim. Mas eu logo vi que o meu chamado, assim, para a área das humanas, enfim, pesava mais. Então eu decidi abandonar tudo e fazer o que eu gostava, né, que era a filosofia, né, que não tá muito distante do saber psicológico, né. Certo. Tanto é que a minha tese coloca essas duas teorias, né, a teoria da ação, que é uma abordagem, que eu usei uma abordagem aristotélica, né, Aristóteles, né, com Freud. Então, para mim foi, assim, uma grande satisfação de ter conseguido vincular esses dois saberes, certo, que eu tanto prezo, assim. E Simone, quando nós falamos em psicologia, talvez o nosso pensamento vá para a área clínica. E quando nós pensamos em filosofia, também existe essa ação do pensamento. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as angústias, a falta de sentido que muitas pessoas relatam, eu não encontro sentido nisso, naquilo, ou no próprio viver, né? Como tu poderia nos trazer uma alusão até prática, relacionando tanto a psicologia quanto a filosofia sobre a questão das angústias, da ressignificação do viver? Como tu colocaria essas duas áreas em relação a esse sintoma contemporâneo, digamos? Que está tão alto, né? Se fala tanto em angústia, e agora a gente tem toda essa possibilidade farmacêutica, né, de poder tá experimentando remédios para ajudar, enfim, né, e que é uma alternativa também que ajuda, né, é científica, é muito boa para a evolução. E né? a angústia em si não seria uma sinalização, um sintoma, digamos que até positivo, para que a pessoa se redirecione ao desejo, à realização, às buscas? A angústia não seria
um alerta para que as pessoas fizessem uma escuta do seu momento, da sua espiritualidade? Como poderia definir, não definindo angústia, mas os papéis que a psicologia e a filosofia veem como até positivo a angústia, não é necessariamente algo negativo? Olha, a angústia faz parte do homem, né, do ser humano, assim. Claro que uma angústia aguda que possa te causar um sofrimento muito grande e tu não dê conta, ela é prejudicial, né? Mas também uma alienação total, onde tu não tem nenhuma angústia, também sinaliza que algo não está bem, né? Então a angústia faz parte da nossa vida, mas a gente precisa lidar com a angústia, com os níveis de angústia, né? E claro, cada área do saber propõe uma alternativa, a medicina com os medicamentos, a psicologia com a terapia, né? Porque você não pode também viver uma vida angustiada, gente, né? Todos buscam a felicidade, né? Certo. E a felicidade implica no controle dessa angústia, né? Se não tiver esse controle, não vai ser feliz, né? Mas então também não significa que uma pessoa feliz não vai ter angústia, mas felicidade, a gente usa esse termo mais em termos aristotélicos, porque na psicanálise mesmo é usado o termo mal-estar, né? Que não quer dizer que a gente está sempre angustiado. O mal-estar, na realidade, já tem relação com essa questão da angústia, porque é nato do ser humano estar angustiado. E a palavra mal-estar não significa que você não é feliz, mas significa que tu tem níveis de angústias e a felicidade é um nível que tu vai... que tu almeja, né? Tu almeja ser feliz, mas tu tem angústia que participa do cotidiano, né? Então, uma alternativa para psicologia, né, para as diversas linhas psicoterapeutas de psicoterapia, é lidar com essa angústia, né? Começaram a escutar essa angústia, não? Porque fazendo um viés sobre a tua tese de doutorado, em que tu intitulas a teoria da ação e o mal-estar na civilização. O mal-estar na civilização enquanto civilização contemporânea não significa uma angústia pessoal. Falávamos fora da gravação sobre essa questão do mal-estar e tu usaste como exemplo, né, a sociedade quer que você faça isso, que você seja daquela forma, até que você não seja uma pessoa angustiada, né? Então, existe uma pressão na civilização. E eu gostaria, então, que tu trouxesses também um pouquinho para compartilhar conosco fragmentos, porque eu sei que o teu estudo foi muito profundo e aborda uma vastidão de terminologias e muita profundidade, né, nesse estudo, né? Mas como tu compartilharia conosco esse termo, o mal-estar na civilização? Qual o filósofo que tu usaste como fundamento e como tu poderia trazer para nós, nesse momento que vivemos, alguns espectros do teu estudo? Bom, o mal-estar da civilização, né, é um termo psicanalítico, do Freud, né? É uma obra de Freud, de 1930. Certo. Então, o que ele dizia sobre isso, e que é muito atual, o que está escrito, é que na civilização, o ser humano, ele reprime alguns impulsos, né, algumas pulsões, para se tornar civilizado, para viver em comunidade. Porque é preciso, né? Para o viver em sociedade. Essa repressão, não seria um controle de anular o que você deseja, mas seria um direcionamento, né? Para o caminho certo, né? Então, o homem,
quando eu falo homem, o ser humano, né? O ser humano. Ele é um ser social, vive em comunidade, ele precisa ser civilizado, ele precisa fazer algumas renúncias. Certo, porque senão, se fizéssemos e falássemos e agíssemos como temos vontade, claro. Ocuparíamos o espaço do outro, não é? Então, é um tema atual, porque até hoje a gente está evoluindo. Qual o espaço do outro, né? E a civilização, ela requer cada vez mais de ti, né? Na verdade, o processo civilizatório, ele impulsiona um crescimento, né? Um crescimento de desenvolvimento intelectual, tecnológico, científico, certo. e tudo. E muitas vezes, para te atingir um nível superior, assim, para avançar, você precisa fazer algumas escolhas, né? E acabam tu acaba deixando de lado algumas partes muito humanas, tendo que renunciar, né? E isso também o próprio Freud dizendo que ele não sabia até quando a civilização aguentaria isso até entrar num colapso, né? Certo. Porque tem que ter o equilíbrio, né? Então, ele chama a atenção de haver um equilíbrio, ter a civilização, né? Esse processo de crescimento, mas também ter o seu lazer, o convívio social, né? Porque isso faz parte do desenvolvimento humano. Certo. A coexistência, entre... por exemplo, nós temos que dividir um espaço quando começamos a nossa escolaridade, na nossa vida familiar. Porque nós somos seres afetivos, né? Certo. Emocionais. Então, muitas vezes a gente precisa deixar esse lado da afetividade para buscar esses parâmetros civilizatórios que estão cada vez mais alto. E aí a gente precisa também retroceder um pouco para não deixar essa parte afetiva, emocional, cuidar da saúde psíquica, saber qual o teu limite, né? Porque buscar sempre o limite acima do que a civilização busca, pode uma hora surgir um colapso, né? Ou precisamos também, porque assim, nós precisamos sempre estar correspondendo a alguma coisa, né? Falávamos também, fora aqui da gravação, sobre a necessidade de continuar estudando, sobre a necessidade de continuar evoluindo, sobre também quando nós adentramos um meio, por exemplo, vou dar até uma pergunta, né? Nós falávamos sobre a questão da busca do crescimento, da busca do desenvolvimento. Muitas vezes sobre até, eu não sei se é o momento de falar isso, depois a gente vai fazer essa pergunta, né? Sobre a inveja nas organizações. A inveja, a competição, né? A competição, a inveja nas organizações. Isso é um mal-estar na civilização. A disputa também, entre o sexo feminino nos ambientes em comum. Gostaria que tu trouxesse uma alusão sobre esses exemplos. Todas essas questões fazem parte do mal-estar que a civilização, que acaba sendo ocasionada pela civilização, né? Porque essa busca pelo sucesso, pelo seu lugar no mercado de trabalho, essa busca por reconhecimento, ela também gera alguns conflitos, né? Certo. Como a pessoa a gente é estruturado a partir do olhar do outro, né? O que o outro espera de nós, enfim. Então, muitas pessoas não conseguem atingir esse nível, um nível esperado em função do que ela vê no outro, e acaba por criar sabotagem, né, entre grupos, enfim. Até tem um autor que não aborda na minha tese, enfim, mas
que durante o curso, assim, estudei Peter Singer, né, que ele diz assim que no curso da evolução de seres humanos, não de seres humanos, de seres vivos, né, as espécies que sobreviveram certo. à existência, ou são daquelas mais agressivas, né, onde aniquilavam os outros, né, ou daqueles que cooperavam, certo? Então, esses dois grupos são os mais fortes, né? Eu acredito, e acho que todos acreditam, né, pelo menos os meus autores que eu estudei também acreditam nisso, que a cooperação, né, é um grupo forte. E acho que se esse grupo sobreviver, o mundo vai ser muito mais organizado do que... Sobre o termo civilização, acredito que, porque quando pensamos assim, civilização, parece que é um território ocupado agora pelas moradias, né, civilização, mas civilização quereria dizer, então, algo como a saída do eu instintivo para o eu das convivências, correto? Sim, como definiria civilização diante do tema? Civilização não enquanto um território ocupado, né, por casas, por habitação, mas sim, civilização enquanto sair do eu instintivo, do eu primordial, para o eu das convivências, para o eu que coabito, mesmo ambiente, mesmo... Então eu preciso me tornar um animal, que somos na natureza, social, porque precisamos conviver. Certo. Um autor que faz uma leitura muito simples e direta sobre essa questão do mal-estar na civilização é Lacan, que o que ele coloca? Que o bem-estar da comunidade inteiro é uma interpretação que ele faz de Freud, né? Porque ele é um comentador, ele tem sua teoria, mas ele é um comentador da psicanálise freudiana, né? Um psicanalista, filósofo também. Então, que a renúncia dos seus instintos, dos seus desejos primordiais, significa que o bem-estar da comunidade deve estar acima do bem-estar próprio. Do bem-estar individual somente. Isso. E se tu for lá para Aristóteles, né, 2000 anos atrás, a mesma coisa. O que ele diz? Que a felicidade está o quê? No bem comum. Vinculada ao bem comum. Ao bem comum, né? Então, existem essas duas teorias, e outras tantas, né? Mas eu vinculei essas duas para mostrar o quanto isso é importante. Agora, o mal-estar vai ocorrer de que forma? Exatamente por essa renúncia, né? É preciso essa renúncia. Mas também é preciso esse resgate de tu saber como resgatar os teus instintos primordiais, as tuas lembranças, os vínculos iniciais, estabelecendo assim uma relação saudável com a civilização, né, de forma a diminuir sempre o máximo possível o pico de angústia, né? Correto. Então, de ressignificar e de trazer essas questões para a consciência e conseguir adaptar a sociedade, né? As outras esferas afetivas que também ocorrem nas amizades, né? Nos relacionamentos. E Simone, eu tenho uma pergunta bem crucial para te fazer, porque entre a psicologia e a filosofia, que é o exercício do pensamento, é o amor, a sabedoria, hoje nós encontramos muitas saídas, a amenização, a harmonização das angústias através das religiões. E onde entra então a busca espiritual para a cura da angústia, para a necessidade de alívio das angústias,
né? Como tu responderia à questão de Deus, as angústias, a psicologia, o exercício do pensamento, essa liberdade que o ser humano hoje pode, digamos, entre o bem-estar na civilização, né? Como seria essa leitura e uma dica prática para uma doutora, vinda de uma doutora em filosofia, transitando também pela psicologia, para nós lidarmos e validarmos as nossas angústias. Certo. Na verdade, Eliana, esses dois autores, eles não abordam essa questão de Deus, né? Aristóteles, assim, pelo que eu estudei até então, a questão do Deus cristão, né, de outras religiões, assim, e nem Freud, né? Mas a gente pode, pela psicanálise, assim, intuir que a religião, ela pode ser um sintoma da civilização, em buscar um significado, em buscar de forma externa o que falta internamente, né? E também pode ser um alívio para um sintoma interno, certo, de uma falta interna, porque se nós refletirmos sobre o que a religião te proporciona, primeiro é o afeto, né? Essa questão de que Deus é amor, né? E que Deus possa te suprir nas necessidades. E isso é bem primordial, é bem o que nós buscamos desde de ser vivo, né? A subsistência. E também tem a questão civilizatória da religião, porque a religião dificilmente não vai ter algum tabu, né? Alguma lei de impedimento bem relacionada à civilização. Não matarás, não roubarás, não verás, não cobiçarás o que é do próximo. Eu estou falando isso no cristianismo, mas se for para outras vertentes também, né? Vai usar em outra linguagem, né? Enfim, então eu acho que a religião, ela supre essas duas necessidades, né? Essa afetividade que o ser humano busca e também esse limite, né? Muito então, interessante. Agora, a gente tem que cuidar também, porque como existe excesso em tudo, pode ter excesso em tudo, pode ter também na religião, isso pode criar um sintoma também, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio, a busca de equilíbrio, né? Mas eu acho que a religião para algumas pessoas é muito, muito positivo, né? Ela preenche essas duas lacunas da afetividade e da lei, né? Do limite, que é o que o ser humano precisa. Ele precisa primeiro do afeto, do pertencimento. Mas ele precisa de um limite também. Certo. Por isso que eu digo que a religião é um sintoma da civilização. Correto. E pode ser um mal-estar na civilização também, né? Muito bem. Então, eu vou deixar para que a Simone encerre esse programa, mas desde já agradecendo cada termo que a Simone fala, é um começo de uma nova conversa, porque é um tema que requer profundidade, tempo, né? Mas que eu gostaria também de repetir esse encontro para que nós possamos, em um novo momento, também colocar e refletir sobre esses termos. Então, hoje nós fizemos uma abordagem que se chama A Teoria da Ação e o Mal-Estar na Civilização, pela doutora em filosofia Simone Verdana, que também é psicóloga e que, além de nós ter sido colegas, né, ainda somos amigas. E que é muito importante. Que é muito importante a amizade para a cura, digamos, né, das angústias atuais na civilização. Então, deixo contigo para fecharmos o programa e muito obrigada por ter vindo, Simone. Sim. Bom, eu que agradeço o convite. A Eliana, né, você é uma amiga que eu conheci no mestrado e o tempo passou
E parece que a gente se falou ontem, né? Que as nossas ideias, assim, ainda possuem muita afinidade. Então, primeiramente, quero te agradecer por ter lido Obrigada. a minha tese, que é um pouco extensa, né? E tem alguns termos muito técnicos, eu acho que é cansativo, né? Para quem lê assim só para uma entrevista, né? Então, obrigada por ter lido ela, né? E ter se interessado por esse assunto, porque eu sou suspeita por falar, né? Para mim é um prazer ter escrito essa tese. Para mim foi um prazer mesmo. Muito transformador, né? Então eu quero muito te agradecer, e eu queria finalizar com uma frase que eu deixei aqui para ti, que é o que eu penso da importância da terapia. Perfeito. Isso aqui o que eu vou citar agora é Lacan. Tem mais um minuto. O que ele coloca no seminário dele, no seminário 17. O que descobrimos na experiência de qualquer psicanálise é justamente da ordem do saber, e não do conhecimento ou da representação. Perfeito. Tá, obrigada. Muito obrigada. Vamos se ver mais. Vamos nos ver mais e conversar mais sobre isso.